E a gente faz tempo que eu estou gravando aqui essas entrevistas, e hoje eu tenho uma notícia muito boa, porque a minha entrevistada fechou um contrato maravilhoso semana passada. A gente está falando hoje com a Marina Cury. A Marina Cury, ela é CEO da New Brasil, especialista aí na área de real estate, análise financeira também nesse segmento. Marina, conta para a gente como é que foi aí mesmo nessa contingência, vocês fecharam um contrato bastante importante, porque todo mundo tem falado assim, a gente tem trabalhado muito, mas os contratos ainda não estão entrando, e vocês tiveram um É contrato verdade, muito legal entrando aí. Conta um é pouquinho para a verdade. gente sobre esse projeto. Obrigada, Léa. Obrigada pela oportunidade de participar aqui dessa conversa com você, sempre um prazer. Pois é, a gente ficou super feliz com a notícia, a gente estava num processo de concorrência com a Aliança, para gerenciamento de 8 imóveis, 4 no Rio e 4 em São Paulo, que era de propriedade da BR Properties, isso tudo são informações públicas, né? Era de propriedade da BR Properties, a qual fazia o gerenciamento, e a gente está numa fase de transição que realmente é muito legal, por um lado, a notícia da gente ter ganho, mas, por outro lado, é um desafio enorme fazer uma transição nesse momento, né, Léa? Você entende até melhor que eu do É, assunto, uma transição de condomínio, de 8 condomínios ao mesmo tempo, nesse momento, é um pouco mais complicado de fazer pelo distanciamento social, mas a gente está conseguindo fazer, estamos contando com a parceria aí, não só dos parceiros de execução, mas também com a parceria da BR Própria, com todo o pessoal que está envolvido nesse time de transição, o pessoal da Aliança, todo mundo contribuindo bastante. é, Então, estamos aí, e estamos super felizes de, no meio dessa confusão toda que se tornou o mundo, né, a gente tá primeiro vendo os clientes movendo os processos para frente, que isso é o mais importante, porque sim, num é, certo momento da confusão a gente achou que fosse tudo ficar on hold, a gente está vendo que não, que as pessoas se conscientizaram, que estão fazendo home office, estão trabalhando e estão tocando os projetos para frente. Então, esse foi um sinal, mais do que a boa notícia, mais do que a nossa parceria com a Aliança, foi também saber que os clientes estão botando os projetos para funcionar. Não tem jeito. tá. E assim, você sendo uma especialista e também vivendo o mercado de real estate, eu queria ouvir um pouquinho de você. Nós vamos voltar a patamares de 2012, porque a gente observa que a questão aí do home office está trazendo uma nova perspectiva, e diferente das outras vezes, é uma perspectiva sobre o ponto de vista do CEO dentro de casa fazendo home office, né? Então ele Exatamente. acaba tendo uma visão totalmente diferente. Eu queria ouvir um pouquinho de você, se você acredita que essa experiência que está sendo vivida por esses C-levels, esses diretores, vão trazer também uma perspectiva diferente sobre a possibilidade do real estate. Quer dizer, onde a minha empresa está? Será que eu estou em muitos metros quadrados? Será que eu posso estar em menos metros quadrados? Eu queria ouvir um pouquinho de você. Legal, né? A gente já está conversando com alguns clientes sobre isso. Então, eu dividiria em dois momentos. O momento atual, que são 3 meses ou 4 meses, não sei lá quanto tempo vai durar isso, mas vamos ver de 2 a 4 meses, que é o momento Certo, crítico, é o momento que a gente está, e tem o futuro, como você está perguntando. Quer dizer, como é que vai ser o day after? Quando a gente voltar, a gente vai certo. voltar para o mesmo lugar, para o mesmo formato de trabalho, com o mesmo tudo. Então, vamos separar esses dois tempos, vamos chamar assim. Primeiro tempo, tem uma preocupação muito grande das empresas em como elas vão sobreviver, principalmente aquelas que foram diretamente afetadas de uma forma mais agressiva, mais diretamente, como, por exemplo, as aéreas, hoteleiras, etc. Sim, Já tem uma preocupação muito grande delas de como que elas vão sobreviver esses 3, 4 e também das outras empresas que não necessariamente sofreram tão diretamente assim como elas, mas que tiveram alguns outros tipos de impacto, seja direto ou indireto. A gente falou com clientes que não sim, foram impactados diretamente, mas que tiveram impactos indiretos. Então, para esse momento, e para o segundo momento que você está perguntando, como é que vai ser a volta? O segundo momento que a gente está olhando é assim, primeiro, já existia uma cultura de home office, mas ela nunca foi uma cultura de home office forçada, de repente, e de 5 dias por semana, que foi o que aconteceu com a gente a partir de março. sim, Quer dizer, nós certo, todos aqui fomos pegos de surpresa, todo mundo foi para casa, e um detalhe, numa vida que não é uma vida normal, por exemplo, os filhos estão em casa, fazendo certo. homeschooling. Então, não é tão simples assim você falar que esse home office que a gente está vivendo hoje, ele é a realidade. Depois as crianças vão para a escola, e aí ficaria até mais fácil, teoricamente, o home office Sim, do que está hoje. Está todo mundo em casa, a marido, a mulher, os filhos, dividindo espaço, tudo mais. Então, a gente acha que vai impactar sim. Eu acho que o que pode acontecer é nem 8 nem 80, nem um home office de 5 dias, nem um home office de um sim, dia, que é o que a gente tem mais ou menos. Hoje, a média de home office das empresas é um home office flexível, não é um home office obrigatório, mas é um home office flexível de uma vez por semana para alguns níveis das instituições. Agora, o que a gente acha que vai acontecer, se provando isso, a gente já está escutando isso de alguns clientes lá fora, principalmente lá fora, que já está um pouco mais avançado que a gente voltando, né?
da pandemia, embora, só um comentário, lá fora já tinha uma cultura maior, né, de home office aqui no Brasil, mas a gente sente que Aham, os clientes estão querendo avaliar isso e obviamente, que isso vai refletir na necessidade de espaço. Mas, por outro lado, né, além do home office, tem um outro contraponto aqui que é importante falar. A gente está olhando na China, que a gente olhou na Europa, a gente está olhando em Nova York. As empresas, por outro lado, também muitas delas estão pensando em adensar um pouco menos. E sim, todo o movimento que a gente fez nos últimos anos foi de adensar. Então, cada vez mais, quando eu comecei no mercado, era 20 metros quadrados por pessoa. Hoje a gente está falando de 10, 7, sei lá, sim. 8. Essa é mais ou menos a média. O que a gente está vendo é que pode aumentar de novo um pouco isso. Então, esse balanço de home office versus esse novo modelo de ocupação que algumas empresas vão adotar, sendo menos denso, pode resultar em devolução ou não. Mas, basicamente, são esses dois vetores que a gente enxerga hoje. Tá, mas assim, independente da experiência do home office, assim, a gente deve realmente ter uma crise. As empresas elas terão que se organizar de uma outra maneira, né? Então elas vão ter que flexibilizar talvez o espaço de trabalho para poder manter a mão de obra, né? Então isso talvez por um período aí que eu acredito que seja um pouco longo. Talvez essa é só uma percepção, não tem nenhum estudo sobre isso. E aí, de novo, né? Aí volta-se para o metro quadrado, né? Como é que a gente trabalha isso? Então, É, é nesse sentido, né, que eu vejo que talvez o mercado imobiliário possa sofrer um pouco mais, né? Voltar ao que era é, antes, começar aquelas renegociações. Aliás, é, já devem ter começado as renegociações de aluguéis, eu imagino. já começaram. Já Já começaram, né? Para começaram. ser bem sincera, a gente foi muito cauteloso desde o começo dessa confusão toda, porque e a gente até participou de algumas palestras do Secov, e tudo mais, para poder entender qual é a orientação, né? Porque não dá para vir uma Aham, avalanche, todo mundo falar agora a partir de hoje ninguém mais paga aluguel e fica tudo bem. Não é assim, acho que é caso a caso. Tem algumas empresas que foram mais afetadas que a outra. É a palavra que a gente tem usado todo dia, toda hora virou um mantra para a gente, é o bom senso. A gente sim, tem que usar o bom senso, a gente tem que estar sempre olhando. É óbvio que você tem proprietários maiores, menores. Isso não quer dizer nada, porque o proprietário grande, o fundo de pensão, por exemplo, o fundo de pensão, o fundo de investimento, ele também tem lá a sua rentabilidade que precisa ser dada, seja para o cotista, seja para o pensionista. Então, não dá para ser uma coisa muito adulta. A gente está tentando achar o bom senso, a parceria dos proprietários no momento de dificuldade das empresas, e as empresas também balancear um pouco o que pedir para que não fique tão ruim lá do proprietário também. Então, a gente está trabalhando com muito bom senso, muita, sabe, com muita calma, para não ter uma. E é o que eu te falei, isso no D0, são esses 2 a 4 meses. aham, Né? E aí depois, o que vai acontecer? O que você falou, tem dois impactos, tem dois medidores que vão impactar o mercado diretamente. O primeiro é o home office. Quanto do home office veio para ficar, a gente vai aumentar depois. Vamos dizer que, em média, a gente aumente um dia de home office em geral nas empresas. Está falando de 20%, né? É significativo. aham, E o outro vetor que também vai indicar a evolução do espaço é a parte do desemprego, que a gente não tem uma medição exata ainda, mas sim, assim, quanto vai ter de desemprego? O desemprego também resulta em devolução de espaço no mercado. Então, essas variáveis todas ainda é muito cedo para falar de número. Inclusive, a gente soltou agora o nosso primeiro trimestre, agora em abril. Ele não se reflete nada nesse relatório, nenhum impacto da pandemia. Mas provavelmente o relatório do segundo trimestre e principalmente do terceiro trimestre, isso é importante falar, o segundo trimestre vai refletir um pouco, mas o terceiro vai refletir mais. Porque nenhuma sim, empresa toma decisão, vai lá, faz a obra, devolve o espaço, negocia com o proprietário. Ninguém faz isso em um mês. Tem toda uma sim, política corporativa, enfim. Ainda mais hoje com o isolamento social, está difícil até fazer obra para devolver espaço. Né? Se você vai devolver sim. um andar para o proprietário, você ocupa dois, vai devolver um, você tem que fazer obra. E aí, como é que você faz obra no meio dessa Tem que confusão? Então, adequar, tem que voltar ao que era. e não é uma coisa simples e rápida. Então, a gente acha que os reflexos mesmos, mais significativos, vão acontecer mais no terceiro, nos nossos relatórios do terceiro trimestre. Tá. E além, assim, lógico, da área de real estate, né, a Newmark também tem um braço de facilities, né? Eu queria que É, você me contasse como é que vocês estão trabalhando exatamente agora e quais são os planos daqui para diante. então, a gente está muito em contato com os nossos pares no resto do mundo. Então, por exemplo, um dos nossos clientes que tem uma operação na China muito forte, a gente quis entender exatamente quais foram as medidas que foram feitas no escritório da China. A gente até recebeu um vídeo bem legal, posso até te mandar depois, de como está sendo a Perfeito. operação da China depois, agora que abriu e que as pessoas voltaram a trabalhar lá.
E aí voltaram, acho que, se não me engano, quase a totalidade, se não, grande parte dos funcionários voltaram para os escritórios. Então, a gente está vendo mudanças muito básicas assim de comportamento, desde o álcool gel na Aham. porta, a higienização, uma preocupação com o ar-condicionado, a preocupação com o uso de máscara, o distanciamento na hora do almoço, porque eles, assim como a gente administra o prédio aqui desse cliente, aqui em São Paulo, lá também tem um refeitório, e aí a gente também está olhando como que eles estão fazendo a divisão de turnos para não ter muitas aglomerações. Então, realmente está mudando e eu acho que são práticas que vão mudar, sinceramente, se não para sempre, por um longo prazo, sinceramente. É. A gente estava essa semana falando com o Paulo Manso, do Grupo Accor, e ele estava exatamente contando uma experiência, né, que alguns chineses que até então não estavam mais usando carro, voltaram a usar carro por uma questão de segurança. Então, aumentou a vendas de carro dentro dos Carro, shoppings também, né? Então, você é. vê que acontecem coisas que às vezes a gente nem imagina, né? Então, E é imagine e verdade uma isso. mudança também de cultura, né? Você vê, é cultural que eles usavam carro. E agora, mesmo assim, independente da cultura, até porque eles tinham provavelmente sistema de transporte público. Transporte. Mas é uma mudança de cultura para se adaptar a essa nova realidade de transmissão de pandemia, né? Que é uma coisa única. A gente Uhum. não viu isso antes e não viu como isso se refletia e como isso se repercutia nas empresas. Muito bem. Agora sim, você como CEO da sua organização, queria que você deixasse uma mensagem, acho que positiva também, né? Da mesma maneira que você Claro, acabou fechando um contrato, as coisas estão claro. mudando, acho que é um momento desafiador, mas assim, que você falasse para a gente o que essa experiência também está agregando para você enquanto uma executiva de uma organização. Olha, eu vou te falar de dois aspectos: o nosso aspecto como Nubank e o aspecto dos clientes. Então, vou começar pelo mais fácil. Como cliente, a gente tem conseguido se aproximar dos clientes mesmo à distância. Isso é uma coisa que eu tinha muito medo. Será que a gente vai conseguir ter aquela coisa da confiança, da troca que a gente tem numa reunião presencial via videoconferência? Tá? Era uma dúvida que eu tinha e, graças a Deus, já me comprovou que é possível. Sim, é óbvio que não é a mesma coisa, o olho no olho é sempre uma coisa muito diferente, mas é possível fazer. Tá? Então, e Uhum. outra coisa que eu queria também falar com relação aos clientes é que a gente tem visto bastante movimentação, não só nesse que a gente ganhou, mas em pontos internacionais que a gente está participando e que a gente continua participando, que eles seguiram com o processo, pontas aqui locais, iniciativas de clientes que têm pedido para a gente ou ajuda com renegociação do aluguel, ou ajuda do lado do proprietário para tentar segurar um pouco essa onda, ou até do lado de Uhum. facilities, do lado do gerenciamento de condomínio, como faz para colocar, implantar essas regras nos condomínios. A gente está tendo muita troca com o cliente, tem sido muito importante, muito valioso. Infelizmente, numa época como essa, mas tem sido muito rico. E do ponto de Sim. vista da Newmark, o que eu estou vendo é muita colaboração global. Né? Nossa, isso está sendo uma coisa muito boa. Os escritórios É. todos se ajudando. Quem saiu na frente está um pouco na frente da gente em termos, né, no tempo, no período de tempo, passando informações de como a gente pode melhorar, como a gente pode fazer algumas coisas. Então, tem sido muito suporte de Nova York, porque, aliás, uma mensagem que eu recebo de Nova York toda hora é que, meu, eles acreditam na América Latina, acreditam no Brasil, e acho que é uma questão de tempo para a gente retomar. Difícil saber a que patamar que a gente vai, se era em 2008, será um pouquinho antes daquele, esse patamar agora bem recente, é um patamar que a gente já estava saindo, já estava indo para um lugar melhor, não dá para saber ainda, mas eles acham que é questão de prazo, é uma questão de tempo só. Sim. Meses ou poucos anos para a gente recuperar um patamar. E eles acreditam no Brasil e a gente tem que olhar como vai ficar o mundo, né? A gente não está olhando só o Brasil, não é uma crise que afetou só o Brasil. E quando afeta o nosso cliente no Sim. mundo todo, tem que ver como é que eles vão se comportar no mundo todo. Não adianta a gente olhar só o Brasil como foram as últimas crises, principalmente a última de 2014 até 2019, que foi uma coisa muito pontual aqui no Brasil e a gente sabia meio como administrar. Agora não, agora a gente tem que olhar o mundo todo. E Então, está sendo, acho tá que essa, sendo desafiador. e essa experiência, que apesar dela ser triste, mas eu acho que ela traz também a importância da gente realmente ter essa visão sistêmica de como o mundo funciona em todos os aspectos, né? Exatamente, Porque, querendo ou não, exatamente. isso acaba impactando o tempo inteiro. Eu acho que essa, com certeza, é a grande contribuição que, infelizmente, essa crise está trazendo para a gente, é exatamente isso, né? Como que Isso é um fundamental. problema, ele impacta diretamente uma cidade, um estado, uma região, mas ele também afeta o mundo de uma maneira geral, globalizada, né? É, Eu é. acho que aí acaba sendo um aprendizado bastante rico. As Bom, empresas Marina, internacionais que já têm uma presença global, ela já tem um pouco dessa cultura, mas o que você falou é muito válido para quem não tem essa cultura e quem não vive dentro de uma empresa internacional.
E as Sim, empresas brasileiras e menores estão começando a enxergar que não adianta a gente olhar só aqui, que isso pode, uma hora que afeta o mundo, afeta a gente também, e afeta todo mundo. sim. Então, o que você falou é muito verdade, né? A gente está sentindo isso todos os dias, todas as horas. Ok, Marina, a gente queria agradecer a audiência do InfraFM, queria agradecer a sua contribuição, como sempre, muito rica. Foi uma alegria. Obrigado. Espero que você feche bastante contratos e que a gente se veja em breve tomando um café, tá certo? E não em casa. Não vejo a hora de tomar café, né? Assim que acabar tudo isso, a gente marca um, com certeza. Tá bom, então. Um abraço Tá para bom? todos vocês. Fica com Deus. Tchau, Obrigada para tchau. vocês também.